Primeiramente, a paz do Senhor. Nós saudamos a todos aqueles que nos ouvem com essa paz, paz que, segundo a Bíblia, excede todo o entendimento. E se excede todo o entendimento, é necessário que hajam explicações a respeito desse assunto. O entendimento humano não alcança esta paz. Aliás, o livro de Efésios, ele fala algo que nos dá uma pista do que nós podemos fazer em relação a esta paz. Jesus, ele veio exatamente para isso. Por isso ele é chamado o Príncipe da Paz. E o livro de Efésios, no capítulo 2, ele nos dá essa indicativa do que seria essa paz. Então ele diz aqui no versículo 17, e vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Então nós vemos aqui, em princípio parece que um mistério, né? Evangelizou a paz. A pergunta que se faz é, paz com quem? A resposta é, paz com Deus. Por quê? Porque o homem está pleno de conhecimentos errados, desde o tempo em que ele se cometeu o pecado que o tirou do jardim do Éden, ele é cheio de conhecimentos errados. Ora, Deus ou Cristo não é chamado à verdade por acaso. Por que ele é chamado à verdade? Porque ele nos trouxe este evangelho que nos reconcilia com Deus. O livro de Romanos fala isso com perfeição, porque não deixa dúvidas. Ele fala assim, Romanos capítulo 5, versículo 1 diz, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o objeto de Jesus na terra foi reconciliar-nos com Deus. Por isso a Bíblia fala de palavra da reconciliação. Agora, o importante é nós entendermos isso. Nós colocarmos no nosso coração que sem esse evangelho, chamado Evangelho da Paz, que Jesus trouxe, o conhecimento da verdade, nós estamos em constante guerra com Deus. Por quê? Deus não vai aceitar mentira. O contrário da verdade é mentira. Então, se eu vivo uma vida baseada no conhecimento desse mundo, eu estou em guerra com ele. E, por consequência, afastado dele. Quando Jesus veio, ele trouxe exatamente as palavras de Deus. Jesus fala para Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Porque Filipe falou, mostra-nos o Pai. E é interessante que todos dizem que são filhos de Deus, todos, sem exceção. Só que não é assim que a Bíblia fala. A Bíblia nos mostra a causa de sermos chamados filhos de Deus. Começamos aqui por o Evangelho de São João, no capítulo 1, que diz assim, no verso 11 e 12 e 13. Veio para o que era seu, Jesus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aí a explicação é esta, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então nós vemos a oportunidade que o homem tem de ser chamado filho de Deus. Então, a maioria das pessoas desse mundo vai falar que é filho. Já preguei isso muitas vezes. Você pega um assassino aí na rua, ele vai falar que é filho. Só que a Bíblia nos dá um outro conceito. O mesmo livro de Romanos, no capítulo 9, fala isso também de uma forma a machucar até. Porque quando a pessoa descobre que ela não é o que pensa que é, mas por que ela não é o que pensa que é? Porque ela está escrava de uma doutrina errada. Quando Jesus veio, ele evangelizou esta paz. Por isso é que é tão necessário a conversão. Aqui, no capítulo 9, no versículo 6, diz assim, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Ele vai mais fundo. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência.
E aqui nós temos a explicação da quase morte de Isaac. Isaac, ele veio ao mundo quando Abraão tinha 100 anos e veio por promessa. O que é isso? Sara não tinha mais condições de ter filhos. Mas Deus deu um filho a Sara, através de Abraão, ela com 90, ele com 100 anos. Para que isso? Para mostrar da possibilidade de nós nascermos e sermos filhos de Deus. Já não nasce da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Ou seja, a promessa é, você tem que nascer de novo. Então nós vemos que o filho, ele se aproxima de Deus desta forma, conhecendo Jesus. Agora, quem conhece Jesus? Aqui, o Evangelho, através de Paulo, o livro aos Colossenses, nós lemos assim. Capítulo 2 de Colossenses 1, primeiro, diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. E agora preste atenção. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Aí ele diz, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério, entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Por que Paulo está chamando Cristo de um mistério? Nós vamos explicar isso. Por isso vamos começar palavras nesse sentido. Primeiro, para você conhecer a Deus. Segundo, para que você possa dizer para você mesmo se você é filho ou não. Então aqui nós vemos de um mistério. E esse mistério, o livro de Gálatas nos soluciona. Uma coisa que talvez eu mude a opinião das pessoas a respeito disso. Aqui ele diz assim, Gálatas 1, 11, 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Muitos podem pensar, Jesus revelou a Paulo esse mistério. Só que o versículo 15 dissolve o mistério. Porque diz assim, mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Então o que ele está falando? No versículo de número 12, ele diz que não recebeu de homem algum, mas pela revelação. Só que aqui o versículo 16 diz revelar seu Filho em mim. A revelação é justamente por causa desse mistério, porque o homem natural não conhece. Porque os predicados de um homem segundo a carne são terríveis. Que eu nem vou me preocupar em ler agora. Mas o que é interessante notar é que Jesus deixa de ser um mistério quando ele é revelado em mim. Como? Pelo Evangelho da paz. É assim que eu fico conhecendo Jesus e ele deixa de ser um mistério na minha vida. Este é o início de todo cristão. Lá em Romanos 10 está escrito, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, muita gente diz assim, é só eu confessar Jesus. Só que confessar Jesus não é com essa boca. Você confessa Jesus quando você o recebe em você. A revelação dele em você, você tem que aceitar. Mas para isso acontecer, a pessoa, diz a Bíblia, que você tem que nascer de novo, tem que receber a instrução direta do Pai, porque é Ele que te ensina o que é ser um filho. E nós vemos aqui, para nós fecharmos este assunto hoje, e nós estamos à disposição para esclarecer mais coisas, através do site vocês podem perguntar, não tem problema algum. Agora vejam que constatação. Aqui, nós vemos que no livro de Atos, no capítulo 13, verso 10, nós vamos fechar com esse assunto. Lendo a declaração, que vejam só que a Bíblia nos traz a respeito disso.
Prestem atenção no que vocês vão ouvir. Versículos 9 e 10 diz assim: Todavia Saulo, ou Paulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Então aqui nós vemos duas pessoas com dois tipos de plenitude. Uma cheia do Espírito Santo, a outra cheia de todo o engano e de toda a malícia. Um é filho de Deus, o outro é filho do diabo. Por que é filho do diabo? Porque o diabo é pai da mentira. Se eu estou cheio do conhecimento das coisas desse mundo que o inimigo proclamou, eu sei de quem eu sou filho. E se eu tenho em mim o evangelho da paz, eu também sei de quem eu sou filho. E se eu aceito Jesus só com a boca física, não vai resolver coisíssima nenhuma, não pode resolver. O que resolve é quando eu aceito em mim. A mesma proposta que foi feita para Paulo é feita para mim. Revelar seu Filho em mim. Então eu passo a fazer parte desse corpo de Cristo, porque corpo só existe um. Pessoas muitas, mas você tem que fazer parte desse corpo. E para fazer parte desse corpo, nós vamos iniciar uma série de estudos para você entender, para que ele deixe de ser um mistério na tua vida. Porque se você conhecer a Bíblia inteira e não for transformado, esse conhecimento vai servir para te matar. Não foi transformado, não recebeu a transformação. Então Cristo precisa deixar de ser um mistério na nossa vida. E por hoje é só. Nós vamos ficar aqui, vamos dar uma série de estudos para que você conheça esse Jesus, histórias como o livro de Isaías, como o livro de Provérbios, o próprio livro do Apocalipse, nós vamos falar. Deus abençoe, espero que você tenha entendido. Se não entendeu, pergunte, nós vamos responder.